Segunda denúncia contra Temer é lida hoje na Câmara dos Deputados. Rocinha vive segundo dia de trégua entre traficantes e Forças Armadas, porém clima ainda é de tensão. Diminui o número de mortes no trânsito do ABC. E ainda, programa Saúde Prioridade Cirurgia realiza 20 atendimentos em um único dia. Terça-feira, 26 de setembro de 2017, está no ar o J mais ABC. Boa noite. Após 2 tentativas de postergação, a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer começou a ser lida por volta das 12 horas hoje na Câmara dos Deputados. Após a leitura, a denúncia passará a tramitar na Comissão de Justiça e Constituição e também na de Cidadania. Temer terá o prazo de 10 sessões para representar sua defesa e esta deverá ser votada. A primeira denúncia foi negada pela Câmara e não prosseguiu para o STF. E hoje é o segundo dia de trégua na comunidade da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, depois que as Forças Armadas iniciaram um cerco militar na última sexta-feira. Diferente do cenário vivido na semana passada, e o dia de hoje foi de aparente normalidade. Mesmo com a trégua, o clima de instabilidade ainda paira sobre a região, afetando a rotina dos moradores. A unidade de pronto atendimento, por exemplo, suspendeu por tempo indeterminado seus serviços, além das UPAs e escolas que interromperam suas atividades, deixando mais de 3.000 alunos sem aulas. E o Tribunal Superior do Trabalho determinou que pelo menos 80% dos funcionários dos Correios que estão em greve voltem ao trabalho. Caso a categoria descumpra a determinação, as entidades sindicais estarão sujeitas a multa de R$100 mil por dia. Os Correios afirmam que cerca de 90% do efetivo não aderiu à paralisação, o equivalente a mais de 98 mil trabalhadores em todo o país. Ainda assim, segundo a própria empresa, a determinação do TST não está sendo cumprida em algumas unidades. Representantes sindicais farão assembleias amanhã para decidir se aceitam as propostas da empresa para o biênio 2017 e 2018. Os Correios propõem o reajuste de 3% nos salários e benefícios a partir de janeiro do ano que vem, além, é claro, da manutenção das demais cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho. E o ABC registra queda no número de mortes no trânsito na região. Estudo realizado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados mostram que houve queda na taxa de mortalidade por acidente de trânsito na região do ABC em 20 anos. O estudo aponta que os municípios, exceto o Rio Grande da Serra, conseguiram diminuir quase pela metade o número de óbitos no período entre 95 e 2015. Mesmo com essa queda, os números ainda se mantêm altos. Em dados, a região obteve queda de 50,54% na porcentagem de mortes no trânsito. São Caetano tem sido considerado um município modelo em ações de conscientização de trânsito. Entretanto, para os especialistas, essa queda ainda não é suficiente e mais ações devem ser promovidas para que esse número diminua ainda mais até o ano de 2020. As indenizações por morte no trânsito em todo o Brasil aumentaram 27% apenas no primeiro semestre deste ano. E se você está à procura de um emprego, Santo André oferece diversas vagas. Veja na matéria a seguir. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram sinais de retomada na criação dos empregos em Santo André. Segundo o levantamento, entre janeiro e agosto deste ano, a cidade apresentou a melhor recuperação de pós de trabalho no ABC, com saldo positivo de 494 vagas. O número é quase 10% superior ao saldo de São Caetano, segundo o município que mais evoluiu neste período. Somente em agosto, a cidade gerou 137 vagas de emprego no total. Os números mais expressivos são da indústria de transformação e da construção civil. Ambos geraram 72 vagas de emprego no mês passado e apresentaram o melhor desempenho do setor no Grande ABC. No caso da indústria, os segmentos que apresentam maior acréscimo foram as indústrias de alimento, bebidas, borracha e do setor têxtil. Muito bem, você confere mais informações no nosso portal tvmaisabc.com.br.
E por volta das 6 horas da manhã de hoje, houve um princípio de incêndio dentro da fábrica da Mercedes-Benz, localizada no bairro Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. O fogo, que teria começado na cozinha, foi rapidamente controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e não houve feridos. E você já ouviu falar na Feira de Exposição do Centro de Referência do Idoso? Não? Então veja na reportagem de Guga Mendonça. Os produtos confeccionados por idosos credenciados pelo Centro de Referência do Idoso da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Bernardo do Campo estão expostos durante essa semana até a próxima sexta-feira na segunda edição do Expocri de 2017. Com iniciativa da Prefeitura, o Expocri, que foi iniciado a primeira vez no primeiro semestre, tem 35 expositores e promove a venda de produtos artesanais confeccionados pelos idosos cadastrados no CRI e tem a finalidade de arrecadar fundos para os expositores que precisam ou querem gerar uma renda salarial extra. A exposição está aberta das 10 às 17 horas na Secretaria de Desenvolvimento Social. Para os interessados em expor na próxima oportunidade, é preciso ter acima de 60 anos, ser morador de São Bernardo e ser cadastrado no Centro de Referência do Idoso. E o programa Saúde, Prioridade e Cirurgia, outra ação da Prefeitura de São Bernardo para zerar a fila de procedimentos cirúrgicos, registrou 20 intervenções em seu primeiro dia de atividades. Todas as cirurgias foram realizadas no Hospital de Clínicas e entre os procedimentos, os mais numerosos foram urologia, ginecologia geral, só este com mais de 900 pacientes na fila, e as cirurgias serão realizadas no Hospital Municipal Universitário. E hoje, São Bernardo realizou a 4ª Conferência Municipal de Promoção de Igualdade Racial no plenarinho da Câmara Municipal. O tema foi o Brasil na época dos afrodescendentes, reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos. O objetivo do evento foi discutir políticas públicas voltadas à igualdade racial e superação do racismo. A Prefeitura de São Caetano realiza leilão de veículos, máquinas e equipamentos, todos declarados inservíveis para o município. São 104 itens e os lances podem ser feitos no dia 11 de outubro, presencialmente ou pela internet. O edital com todas as informações sobre a participação e os itens leiloados está disponível no site que aparece agora na sua tela. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista com a nutricionista a doutora Renata Graziella. Então não saia daí porque o J mais ABC volta já. Voltamos e, como acontece semanalmente aqui no J mais ABC, recebo agora a nutricionista a doutora Renata Graziella, que hoje vai tirar nossas dúvidas sobre a diferença entre açúcar e gordura. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então vamos lá, doutora, vamos começar então falando sobre, afinal, é a gordura ou é o açúcar que faz mal e qual é a diferença entre um e outro? Então, na realidade, o açúcar ele faz mais mal do que a gordura. Claro que assim, depende do açúcar, depende da gordura. Então vamos lá. O açúcar refinado, o açúcar branco, ele causa doenças cardiovasculares, obesidade, excesso de peso, esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, que hoje em dia é muito comum em consultório, a pessoa está acima do peso e também está com gordura no fígado. E assim, a gordura, a gente precisa de um percentual dela na dieta. Então, se tiver uma gordura de boa qualidade, ela vai ajudar na produção de hormônios, das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Então, assim, escolhendo uma gordura de boa qualidade, ok. Agora, o açúcar branco deve ser evitado. Agora, doutora, como que a gente sabe que tipo de gordura é a tal gordura saudável, né? Sim. Então, assim, a gente precisa de gorduras mais poliinsaturadas, com antioxidantes, que seriam as oleaginosas, castanhas, amêndoas, nozes, azeite de oliva, a gordura do coco, que é excelente, do abacate, das carnes magras, dos peixes. Então, essa gordura deve ser mais consumida. Então, vamos deixar bem claro que não é aquela gordura do bacon, não é a gordura do torresmo, não é a gordura daquelas carnes mais gordurosas, mais pesadas, né? Exatamente, porque essa gordura, ela vai ter muita gordura saturada, que ela é
não é protetora do coração, pelo contrário, então ela aumenta a chance de doenças cardiovasculares. E a gordura da batata frita também está inclusa nas gorduras ruins. Exatamente, com as gorduras trans, a gordura vegetal hidrogenada, que é uma gordura que aumenta o colesterol ruim e diminui o bom, e o que a gente precisa é o contrário disso. E o açúcar também pode virar gordura. Exato. Então, assim, embora é açúcar, mas o que acontece? O excesso dele é armazenado na forma de gordura, de triglicérides. Então, aumenta chances de esteatose hepática, de ter diabetes e das gorduras localizadas. É um vulgo pneuzinho, né? Exatamente. Muito bem. E no caso do açúcar ser o grande vilão, então a gente pode substituir ele, tem os adoçantes, né, que tem uma infinidade aí de opções. Exatamente. Então, assim, só tem que tomar o cuidado, porque o que acontece? O adoçante, ele adoça de 40 até 800 vezes mais que o açúcar. Então, assim, não ficar consumindo em excesso, porque senão você vai estimular muito o paladar para o doce e para gostar do carboidrato. Então, sempre com moderação, usando os adoçantes naturais, como estévia, talmatina, xilitol, maltitol, que são adoçantes melhores. E quando usar o açúcar, não usar o açúcar branco nem o refinado. Usar um açúcar de coco, que tem baixo índice glicêmico, não estimula a insulina, não estimula esse hormônio que estoca gordura. Usar um açúcar mascavo, demerara, são alternativas boas. Muito bem. E a quantia certa, mais ou menos, vamos colocar aí do adoçante para um copo de suco, por exemplo. Se você quiser adoçar, qual que é a quantia ideal? Olha, Mariana, pensando em suco, você tem que usar a fruta doce, porque a fruta já tem a frutose. Então, o suco não é ideal você adoçar. Por exemplo, usar uma fruta doce, um abacaxi pérola, que já é doce, um maracujá doce, ou uma fruta com morango, por exemplo, limão com morango. O morango adoça esse suco. Então, o ideal primeiro é não adoçar. E no caso do cafezinho? Aí o pode. Cafezinho puro. O ideal seria dos açúcares para usar para um bolo, por exemplo, um bolo de cenoura, usar açúcar de coco, um demerara, um bolo de banana. Pode até usar a banana madura. Aí você precisa de um pouquinho de açúcar, esse que tem mais nutrientes. Perfeito. Agora, estão falando muito de um estudo polêmico de que consumir muito carboidrato pode ser pior do que muita gordura. Isso é verdade? Exatamente. Esse mês é a polêmica mesmo desse estudo. Porque, assim, esse estudo foi de uma revista muito conhecida na área médica, da The Lancet, e aí avaliou 135 mil pessoas, que é uma população muito grande, em 18 países. Então, eles consumiam muito mais carboidrato. Eles avaliaram a conclusão que quem consumia muito carboidratos tinham bem mais chance de mortalidade e de doenças cardiovasculares. Então, consumir mais carboidrato foi mais prejudicial do que a gordura. Lembrando que, nesse caso, eu acredito que deva ter sido o comparativo com a gordura saudável que a senhora colocou aqui hoje, né? Não a gordura... Exatamente. Aí, assim, escolher uma gordura de qualidade e, assim, não é que não deva consumir carboidratos, mas, assim, carboidratos que tenham mais valor nutricional, por exemplo, frutas com moderação, raízes como batata doce, arroz integral, cereais como aveia. Então, dá para ser utilizado, ser consumido com moderação. Perfeito. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez. E lembrando, quem quiser conversar com a doutora Renata Graziella, tirar mais dúvidas, toda semana a doutora vem aqui no J+, e fala de um tema específico que é bom para a sua saúde. Mas quem quiser pode falar diretamente com a senhora, né? Não precisa esperar chegar a semana que vem aqui no J+, pode entrar em contato com o telefone, o site. Tem o telefone, que é o 42513000 ou o 99930-8320. E o e-mail, que é o contato@bemestarlight.com.br. Tá certo, doutora Renata Graziella, da Bem-Estar Light, muito obrigada por ter vindo novamente. Eu que agradeço. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você confere. Direito ao abono salarial pode ser consultado agora pelo celular. Números do mercado financeiro e ainda, Sistema Único de Saúde oferece tratamento para Alzheimer. Então não saia daí porque o J mais ABC volta já já. Voltamos e a partir dessa semana já é possível verificar se você tem direito ou não ao abono salarial por um aplicativo lançado pelo governo federal chamado Consulta Abono Salarial.
Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 1 milhão de pessoas ainda não sacaram os recursos disponíveis do ano base 2015, que somados chegam a R$ 1 bilhão. O prazo para os saques, que terminaria no dia 30 de junho, foi prorrogado e vai até 28 de dezembro deste ano. Então, pessoal, aproveita, agora está muito mais fácil pelo celular, entra, consulta e se você tiver direito, já aproveita e pega aquele dinheirinho extra. E amanhã o governo realiza a 14ª rodada de licitações diárias para exploração e produção. O leilão vai ser o primeiro teste das novas regras do setor, com o fim da Petrobras como exclusiva na exploração do pré-sal e flexibilizaram as obrigações de compras de bens e serviços no país da regra do setor. A Agência Nacional de Petróleo vai oferecer no leilão de amanhã 287 blocos exploratórios, 57 deles sendo aqui no litoral paulista. Esta vai ser a primeira vez, num período de 10 anos, que a Bacia de Santos, fora da região do pré-sal, vai ser ofertada. Essas serão duas grandes mudanças que vão acontecer no mercado de petróleo brasileiro a partir desta semana. A adoção de uma nova forma de exploração de petróleo e a ascensão de São Paulo como um grande produtor. Os investidores estão esperando uma competição maior do que no leilão mais recente, o que aconteceu em 2015, em meio às mudanças regulatórias promovidas pelo atual governo. Agora nós vamos aos números do mercado financeiro de hoje. O dólar comercial fechou em alta de 0,29% e foi cotado a R$ 3,16. Já o euro encerrou em baixa de 0,26%, cotado a R$ 3,73. E a Bovespa também registrou baixa de 0,08% e fechou em 74.500,62. Falando em cotação, você já imaginou se a sua cidade tivesse uma moeda própria? É isso mesmo, um dinheiro, uma moeda que circula própria. Olha, pessoal, isso pode estar cada vez mais próximo de se tornar realidade, sabia? Entenda na reportagem a seguir. Frente às dificuldades do bairro Campo Limpo, em São Paulo, como a grande concentração de população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, um grupo de mulheres resolveu abrir o banco comunitário, chamado União Sampaio. O novo investimento tem como objetivo fomentar a atividade econômica e gerar renda para as pessoas da região. A ideia foi criar uma moeda social para circular apenas dentro do próprio bairro. O Sampaio, como é chamada a nota, passou a oferecer crédito para os moradores da região. Qualquer pessoa do bairro pode solicitar o empréstimo, mas a preferência é para mulheres, chefes do lar. Após preencher um cadastro, a solicitação passa pela avaliação do conselho, que faz visitas presenciais às casas das solicitantes e faz um acompanhamento financeiro, inclusive com instruções de conscientização do empréstimo. Muito legal essa iniciativa e cerca de 30 comerciantes já aderiram à moeda entre mercadinhos, lojas, farmácias, salões de beleza e até lanchonetes. Você sabia que o Sistema Único de Saúde está oferecendo um tratamento multidisciplinar para Alzheimer? Veja aí. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com a doença, que não é reversível nem tem cura, e atinge pessoas acima dos 60 anos. Tratamento e assistência adequados podem proporcionar maior sobrevida e uma melhor qualidade de vida às pessoas com Alzheimer. Pensando nisso, o Sistema Único de Saúde disponibiliza gratuitamente o tratamento, por meio do qual é possível aliviar os sintomas, além de estabilizar ou retardar a progressão da doença. O SUS ainda disponibiliza medicamentos capazes de retardar o progresso da doença e minimizar os distúrbios de humor e comportamento. De acordo com o Ministério da Saúde, os serviços são ofertados nos centros especializados em reabilitação. Para ter acesso, o cidadão deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima ou a Secretaria Municipal de Saúde para informações sobre serviços de referência disponíveis. E Santo André promove seminário de doação de órgãos. A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesta terça-feira o primeiro Seminário Municipal de Doação de Órgãos e Tecidos. O evento ocorreu no auditório da Universidade Anhanguera. O evento aconteceu em homenagem ao Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado na data de amanhã. Dentro da palestra foram abordados aspectos éticos legais envolvidos na doação de órgãos e tecidos, morte encefálica, entrevista familiar, fluxo adotado na doação.
A doação de órgãos pode ser feita em vida, como no caso da doação de um rim ou após o falecimento de uma pessoa para órgãos vitais. A autorização da doação é feita pela família e por isso é tão importante notificar em vida as pessoas mais próximas sobre o seu desejo em doar os seus órgãos. Sem dúvida nenhuma, a doação de órgãos é uma coisa muito importante e deve ser comunicado o mais rápido possível a decisão aos familiares mais próximos. E para saber como se tornar um doador de órgão, basta você acessar o site abto.org.br. E vocês se lembram ou ficaram sabendo que o final do horário de verão chegou a ser cogitado pelo governo? Pois é, mas acontece que ontem foi decidido que o horário será mantido. Alguns estudos revelaram perda na efetividade do horário de verão, em razão das mudanças nos hábitos de consumo de energia. E por isso, o fim dessa medida chegou a ser cogitado. A temperatura é quem determina o maior consumo de energia, e não a incidência da luz durante o dia, fazendo com que, atualmente, os picos de consumo ocorram no horário entre 2 e 3 horas da tarde e não mais entre 5 horas da tarde e 8 horas da noite. Porém, nesta semana, o governo decidiu manter o horário de verão em 2017. Com a decisão, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão adiantar os relógios em 1 hora, a partir do dia 15 de outubro. A escassez de chuvas e o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas pesou na decisão do governo de manter o horário de verão este ano. A expectativa é de que em outubro o governo mude a bandeira da conta de luz para vermelha. E depois de mais um dia nublado, porém abafado, agora no final da tarde a temperatura caiu novamente, então agora nós vamos ver a previsão do tempo para amanhã. Infelizmente, amanhã a chuva predomina na maior parte das regiões. No ABC e na capital nós vamos ter mínima de 17, máxima de 29 graus. Chove nos dois locais. No litoral, mínima de 21 e máxima de 24. E no interior, na região de São José dos Campos, mínima de 17, máxima de 31 graus. Mas infelizmente vai chover e o sol desaparece, pelo menos amanhã. E está chegando a terceira edição do Circuito TV Mais Destaque, que acontece em Santo André. Perdão, em São Caetano, dia 8 de outubro, um domingo. Fique de olho. Depois do sucesso de São Bernardo e Santo André, chegou a vez de São Caetano receber o Circuito TV Mais Destaque. Dia 8 de outubro, domingo, você não pode perder a terceira prova de corrida de rua do Circuito TV Mais Destaque. 10 e 5 quilômetros. A largada será às 8 da manhã, na Avenida Presidente Kennedy, altura do 2300. Você não pode ficar fora dessa. Participe e leve sua família. Você encontra todas as informações da prova no site ativo.com. Circuito TV Mais Destaque. Mais uma oportunidade de se divertir em família. É isso mesmo, e para saber mais, basta acessar o site ativo.com. E o J Mais ABC de hoje termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Você pode ver essas e muitas outras notícias no nosso portal, tvmaisabc.com.br. E daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, começa o Esporte Mais. No programa de hoje você confere: São Caetano convoca a torcida para jogo importante contra o Mirassol. Então, uma ótima noite a todos e até amanhã.